Olá, tudo bem, pessoal? Tudo jóia, e vocês? Como passaram a semana? Bem, né? Graças a Deus. E aí, gostaram de fazer o exercício lá dos timbres, né? Dos diferentes timbres dos instrumentos? É importante, né, gente, a gente saber porque desde novos vocês já vão se familiarizando com os diferentes tipos de instrumentos musicais, com os diferentes, as diferentes propriedades do som, porque aqui no nosso material educativo, todo ano ele vai contemplar um pouquinho de música. E a gente sabe assim que a música ela faz parte da formação das pessoas, né? A música ela ajuda, por exemplo, na matemática. Quem conhece música, ele tem um desempenho melhor na matemática. Ela ajuda a gente a ficar pessoas mais atentas, né? As coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque nós vamos educando o nosso ouvido, né? A gente vai fazendo uma escuta mais atenta com relação ao mundo, vai ficando mais exigente naquilo que a gente ouve, que a gente vai sempre exigindo uma qualidade melhor, né? Vamos nos tornando exigentes para não ouvir assim música de qualidade duvidosa. Então, desde cedo vocês já vão aprendendo isso, né? A escola ela também tem um papel fundamental nessa hora de ensinar as crianças a distinguir os sons, mesmo ensinar o que é a boa música, né? Como que você classifica uma boa música de uma música que não é de tão boa qualidade assim? Então, enfim, vamos começar desde pequenos aprendendo isso, né, gente? Que isso aí é a formação do nosso ser, né? E a gente quer ter um ser assim, formado na sua integridade, com todas as características que formam um ser assim, em harmonia. E a música, assim, ela tem um papel fundamental, né, nessa formação. E é aí um pouco disso que a gente está aprendendo agora. Então, na aula passada, a gente falou sobre o timbre e as outras propriedades do som. Nós fizemos a classificação lá dos instrumentos musicais. A gente sabe que tem, por exemplo, os instrumentos de percussão, nós temos os instrumentos de sopro, nós temos os instrumentos de corda, né? Nós temos, assim, os instrumentos de fricção, de raspamento, nós temos vários tipos de instrumentos. E agora, daqui para frente, nós vamos, em cada aula, fazer um pequeno aprofundamento. Hoje, então, eu vou recordar um pouco de quais são as propriedades do som. Então, vamos falar do timbre primeiro. Então, o timbre é a voz dos instrumentos musicais. É aquilo que diferencia um instrumento musical do outro. Eu sei que é um tamborim que está tocando e não uma flauta pelo timbre, né, do instrumento. Eu sei que é uma pessoa que está falando e não outra, né, pelo timbre da voz, porque nenhuma voz é igual a outra. A voz da gente é como uma impressão digital. Não sei se vocês sabiam disso. Não existe nenhuma impressão digital igual a outra. Assim como não existe um timbre vocal igual a outra, igual ao outro. Eles podem ser assim muito parecidos, mas eles são diferentes, né? Assim como as pessoas são diferentes, o timbre da voz de cada um também é diferente. Bom, então essa é uma primeira propriedade do som. A segunda propriedade do som é com relação à altura. Então, quanto à altura, eles podem ser graves ou agudos. Então, um som agudo é um som fininho. Então, quem tem a voz fininha, a gente fala que tem uma voz aguda. Agora, quem tem uma voz grossa, né, um som grosso, é um som grave. Então, graves e agudos. O grave é o grosso e o agudo é o fininho. E entre o grave e o agudo, eu também tenho os sons médios, né? Eu tenho o médio que vai se tornando agudo e do médio que vai descendo e se tornando grave, né? Porque, por exemplo, numa pauta, num pentagrama, que é onde a gente escreve a música, de baixo para cima ele vai ficando agudo. Então, aqui embaixo estão os sons graves. E aí ele vai se tornando agudo à medida que você vai desenhando, para que quando o músico for ler aquela partitura, ele sabe. Então, interpretar aquele desenho ali, né? Bom, a outra propriedade do som é a intensidade. O que é intensidade, então? Fraco ou forte. Lembra que eu falei, dei o exemplo de entrar numa igreja? Então, a gente tem os sons fracos, né, que é você falar baixinho, e os sons fortes, que é você falar mais alto.
Então, isso é possível também nos instrumentos, a gente sabe disso. Você toca com mais suavidade, assopra com mais suavidade, ou no piano, por exemplo, tem um abafador, que é um pedal, você abafa todas as cordas ali do piano. Então, você tem essa possibilidade de fazer sons fracos ou fortes em todos os instrumentos musicais. Por exemplo, na percussão, você vai bater uma baqueta numa pele, você bate com força ou com menos força, com muita força ou com menos força. Você vai ter um som forte ou fraco, né? E depois a última duração, a última propriedade do som é a duração. Então, quanto à duração, o som pode ser longo ou curto. Então, você pinça uma corda lá e aquele som vai embora, até ir se tornando fraquinho. Ou então você pinça a corda e já abafa com a mão, por exemplo, num violão. Então, um som longo e curto. Maravilha, a gente já sabia isso, Kátia. Tia Kátia. Timbre, altura, intensidade e duração, as 4 propriedades do som. Então, hoje aqui na prancha 18, o que ele fala aqui? Para a gente construir o nosso instrumento musical. Ah, que delícia, né? Outra coisa, a gente já fez isso várias vezes, né? Mas nós estamos acostumados a quê? Pegar uma garrafa, encher de pedrinha, ou encher de arroz, ou encher de feijão. Nós já sabemos fazer aquele chocalho lá. Só que aqui ele vai dar alternativas diferentes para vocês daquilo que a gente já está acostumado. Então, o que ele fala aqui? Para vocês pegarem um garfo. Eu até fiz um aqui com garfo, ó. Você pendura, amarra o garfo no barbante, depois você... só que o garfo vira. Estão vendo, ó? Um sonzinho agudo. Agora, se eu bater com metal, se eu bater com plástico, o som vai mudar, ó. Muda totalmente, né, ó. Então, é fácil. Ele fala para você pegar um molho de chave e chacoalhar, se você tiver um molho de chave aí, ou várias chaves para juntar e fazer um molho. Ele fala também para você envolver um pente num papel celofane e passar assim a boca, vai fazer... É que eu não tinha papel celofane aqui. Ele fala também para você fazer aquela experiência com garrafinhas, ó. Eu peguei aqui três tamanhos para conseguir 3 tipos de som, ó. Esse aqui é um tubo de cola, ó. Ou então, ó. Esse aqui não tô conseguindo. Um som mais grave, ou então, ó. Mais grave ainda. Você pode fazer isso também. Ou, aqui, ó, eu fiz esse aqui, ó, um reco-reco. Eu fiz uma mola de arame, ó, estão vendo? Peguei tipo de uma caneta que eu tinha, um lápis grosso, enrolei um arame grosso, e aí prendi aqui, ó, com um grampo, e fiz esse reco-reco, ó. Então, são diferentes, né, gente, daqueles que a gente tá acostumado a fazer só aquele chocalhinho lá. Ele dá outras ideias aqui para você fazer. Da garrafa. Enfim, vocês vão ler aqui na prancha e depois vocês vão fazer, né? Eu quero que vocês façam um aí até a nossa live, porque na nossa live, sabe que vai dar tempo? É hoje à tarde, né? Não sei se vai dar tempo, mas vocês vão improvisar na hora, então, se vocês não assistiram o vídeo de manhã. Porque eu vou colocar uma música, eu vou falar uma música, eu vou colocar aqui na plataforma também a música, pra gente tentar fazer o acompanhamento dessa música, tá? Uma música que tenha um ritmo bem cadenciado, pra gente poder acompanhar com esse instrumento musical criado por nós aí, tá joia? Então, providenciem esse material, tá bom? E a aula de hoje dessa maneira vai ficando por aqui, tá bom? Então, desejo uma ótima semana para vocês, com muita proteção, e a gente se vê na nossa live hoje à tarde, ou então lá na nossa live junina, tá bom? Beijão para todos, tchau, tchau.